Olá, bom dia! Meu nome é Daiane Alves, eu sou teóloga, sou esposa e sou mãe. Você está no canal Daiane Converte. Hoje eu tenho para você duas perguntas. A primeira é: você realmente acredita que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra? Sei não, tenho minhas dúvidas. Bom, eu confesso que nós estamos vivendo em um cenário onde tudo tem nos levado a entender que realmente nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Nós temos ouvido falar sobre o princípio das dores, né, o cenário político, tudo o que está acontecendo, né, você percebe em todos os lugares que realmente parece que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas eu confesso que ontem eu estava fazendo a minha leitura devocional e eu estava em Mateus capítulo 24, que é o texto que nós temos como base para falar sobre o princípio das dores. E eu confesso que teve algo que chamou a minha atenção, me fez repensar e me fez fazer essa pergunta: será que realmente nós estamos vivendo, né, os últimos dias da igreja na Terra? Se você observar Mateus capítulo 24 e no versículo 9, tem uma citação que diz que nós seremos odiados por todas as nações. E quando eu li esse versículo, eu comecei a me perguntar, mas espera aí, nós seremos odiados por todas as nações? E quando eu me deparei com essa afirmação, eu me fiz uma pergunta e eu gostaria muito que você me respondesse essa pergunta. Você acha que o cenário que nós estamos vivendo é um cenário que nós estamos sendo odiados? Você acha que esse cenário que nós estamos vivendo é um cenário onde os cristãos estão sendo odiados por causa da sua fé? Ou seja, você acha que esse contexto bíblico, esse cenário bíblico, parece com os nossos dias? Sinceramente, eu acho que não, porque nós não somos odiados pela nossa fé, pelo contrário, nós falamos que somos cristãos, nós somos elogiados. Hoje é muito grande o número de pessoas que estão aderindo ao cristianismo, é uma religião que cresce, as igrejas estão lotadas, nós cristãos somos aceitos em todos os lugares, a nossa fé não nos faz sermos odiados ou repugnados pela sociedade. Então, quando eu percebo essa característica, isso me faz ver que, na verdade, nós não somos odiados pela nossa fé. E, sinceramente, eu me fiz uma pergunta: o que será que pode acontecer para que esse cenário mude? Você já parou para pensar sobre isso? O que você acha que pode acontecer para que essa palavra comece a se cumprir? Porque lá na Bíblia está dizendo que nós, os cristãos, nos últimos dias, né, no princípio das dores, nós seríamos odiados por todas as nações, inclusive a nossa. Então, nós somos levados a entender que na nossa nação, né, as leis não serão favoráveis aos cristãos, a nossa cultura, a nossa sociedade não vai ser um ambiente favorável. Pelo contrário, a nossa postura cristã nos fará ser odiados. A próxima pergunta que eu me fiz e que eu gostaria muito que você se fizesse é: o que pode acontecer para que a palavra se cumpra? Eu fiquei me perguntando, poxa, se nós seremos odiados, o que será que pode acontecer que mudaria assim de uma maneira tão radical a nossa postura e a forma como a sociedade nos aceita? E eu fiquei pensando e eu pensei em duas possibilidades. A primeira possibilidade que eu pensei é a possibilidade de que haverá um remanescente. Esse remanescente é aquele grupo de cristãos fiéis e esse grupo será odiado. Esse grupo, sabe aquele grupo que é considerado os fanáticos? Eu pensei nisso. Aquelas pessoas que levam um evangelho a sério de uma maneira radical. Essas pessoas poderão ser odiadas, porque essas pessoas elas não aceitam muitas das leis, elas não aceitam muitas das imposições que a sociedade vem colocando na nossa sociedade. E esse remanescente, provavelmente ele será bem pequeno, de maneira que ele seja insignificante, até mesmo para a própria igreja, tendo em vista que as nossas igrejas hoje têm uma grande representatividade. Então, olha só a linha de raciocínio.
haverá um remanescente, na minha opinião, e esse remanescente vai ser bem pequeno, mas é o remanescente que será salvo. E esse remanescente, sim, são esses cristãos que serão odiados. E esse remanescente provavelmente vai ser ignorado por todos, até mesmo pela igreja, né? Tendo em vista que não fará parte do contexto, né, que a igreja vive. Bom, se essa possibilidade for real, eu penso que vai ser muito triste, porque nós temos hoje igrejas lotadas, nós temos um número maçante de cristãos, mas que pode ser que não sejam esse remanescente. Pode ser que essa grande quantidade de cristãos será uma grande quantidade que nunca vai ser odiada, até porque não pregam um evangelho que ofende ninguém, então não tem por que ser odiado por ninguém. E a segunda possibilidade que eu vejo é a possibilidade de que haja, né, de uma hora para outra, algo que faça com que os cristãos tenham uma mudança radical. Algo que faça com que haja uma mudança em massa dos cristãos no mundo. Sabe, nós temos visto falar de muita coisa que está sendo implementada, de muita coisa que está sendo aprovada, e de que o anticristo, né, já está prestes a começar a reinar, a governar. Nós temos visto muito esse tipo de conteúdo. Então, para que essa palavra se cumpra, né, pelo menos nessa grande maioria de cristãos, é necessário que haja uma mudança radical no comportamento desses cristãos. Então, esses cristãos que hoje são amados, são tolerados, são respeitados, né, pela sociedade, passariam então a ser odiados. Mas isso teria que ser uma mudança em massa, algo tipo em escala mundial, que faria com que todos os cristãos mudassem a sua postura em relação à sociedade, para que então essa sociedade começasse a odiar esses cristãos. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que pode acontecer, sabe? Eu realmente fiquei assim muito pensativa a respeito dessa realidade de que nós cristãos teremos que ser odiados. E eu falei, meu Deus, o que nós precisamos fazer para sermos odiados? Talvez pregar um evangelho mais agressivo? Não sei. Talvez ter um posicionamento mais radical? Também não sei. Sinceramente, eu estou ainda me fazendo essas perguntas. Mas o fato é que nós seremos odiados. E devemos estar preparados para isso. E que Deus nos abençoe. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos fazer estar realmente preparados para esse momento. Amém? Que Deus te abençoe, que você se converta todos os dias e que você faça a vontade de Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, me ajuda, é muito simples. Abaixo do título tem aí um nome em vermelho, inscrever-se. Quando você clica nesse nome, ele fica cinza e aí ele passa a ficar escrito inscrito. E aí pronto, você já se inscreveu, a inscrição é muito importante e automaticamente deixa um like para me ajudar e deixa um comentário, deixa a sua resposta acerca desses temas, porque realmente são respostas que eu realmente não tenho e que nós precisamos pensar a respeito disso. Um beijo, fiquem com Deus, em nome de Jesus.